Salve, salve pessoal, vamos embora para os palpites dessa quinta. Ontem eu acabei postando o vídeo um pouquinho atrasado porque o meu filho ficou doente e aí muda totalmente a rotina aqui da casa, mas ele já tá melhorando aqui, hoje eu tô conseguindo postar um pouquinho mais cedo. A ideia é postar sempre um dia antes, eu espero conseguir fazer isso, mas são tantas coisas que acabam impactando que muitas vezes eu acabo, infelizmente, atrasando mesmo. Mas hoje um pouquinho cedo aí, 9 e pouco, o vídeo já tá no ar e vamos que vamos para os palpites desta quinta de Liga Europa e Libertadores. Lembrar vocês que os palpites de finalização, por conta do volume de jogos, estão no meu grupo gratuito, que o link está no primeiro comentário fixado. Então a gente teve um desempenho legal e que hoje a gente consiga repetir isso ou ter um desempenho ainda melhor. A gente também tá com um especialista de cartões lá, a gente já tá 3,3 unidades positivas, tem o Bensabá dando dicas e a gente vai ter dicas ao vivo em breve também. Então a gente está focando bastante no Telegram para poder oferecer para vocês um grupo de muita qualidade, tá? As melhores super odds estão filtradas lá também. Eu vou deixar uma aqui, odd 10 para o Flamengo marcar um gol e odd 10 para o São Paulo marcar também diante da LDU. Duas super cotações, uma na Bateu Bet, outra na Esportiva. Cotações aí super altas para buscar novos usuários e conhecer o produto das casas. O limite realmente não é muito alto, mas vale a pena para você que quer buscar uma cotação alta, que tem uma banquinha um pouco mais baixa, que esses valores aí vão fazer diferença para vocês. Então, link no primeiro comentário fixado e muito mais no meu grupo gratuito. Vem comigo e vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpague, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quinta-feira. E a gente começa com o confronto do Go Ahead Eagles contra o Steaua Bucareste. O Go Ahead Eagles vai fazer a sua estreia em competição internacional depois de ter se classificado aí em quarto no campeonato holandês. Uma campanha muito interessante de um time que, como todos os times holandeses, tem uma característica bastante ofensiva. O treinador dessa equipe é um dos mais jovens, ele tem 38 anos e 50 jogos só de experiência como profissional, mas as suas ações já têm dado efeito aí em um time que vem aqui com 2 vitórias seguidas na campanha, embora tenha começado essa temporada tropeçando um pouquinho, tendo perdido um jogo, empatado 3 e vencido 2. O Go Ahead Eagles tem como principal jogador também o Breum, de 21 anos, que é um jogador aí que marcou ou deu assistência em 2 dos últimos 3 jogos à frente da equipe. O adversário, por sua vez, é um time que tem presença muito mais frequente em campanha internacional. O time chega numa sequência aqui forte, depois de ter conseguido aqui uma classificação na Liga Europeia para essa temporada. A última vez foi em 2012, 2013. O time conseguiu passar pelo Aberdeen aqui e chega para este jogo depois de dar uma oscilada em jogos que tendem a ser bastante movimentados, tá? O time marca muitos gols, consegue também tomar muitos gols e é um time com características ofensivas e que é um dos melhores do seu país. Em 6 dos últimos 7 jogos, o Go Ahead Eagles tiveram mais de 2,5 gols e 6 dos últimos 8 jogos do Steaua Bucareste também tiveram mais de 2,5 gols. E esse time não sofreu gols aí em apenas uma das últimas 14 partidas. Então a gente tem um cenário aqui muito forte para o mercado de gols. Ambos marcam mais de 2,5 ambas marcam da Betano, mais de 2,5 gols no jogo. É a pedida para este confronto, estilo ofensivo, característica das equipes, gols aqui é o que se espera nesse primeiro jogo e mais de 2,5 é o que eu quero nessa primeira partida. No segundo jogo do dia, pessoal, a gente tem o Lille recebendo a equipe do Bran e o Lille chega aqui com uma campanha positiva mais uma vez no campeonato francês, 3 vitórias, uma derrota recente pro Lens e empatou na estreia com o Brest, mas um time que tem um DNA bastante ofensivo, teve um jogo que ele chegou a marcar 7 gols aqui e vem numa campanha positiva para tentar repetir o que foi a Liga dos Campeões mesmo, conseguiu vitória inclusive diante do Real Madrid. É a primeira aparição na Liga Europa desde 2020 e 2021 e um histórico positivo também na competição. O Lille conta jogadores como o Félix Correia, o Matias Fernandes, o próprio Giroud e tem um DNA bastante ofensivo, como eu falei para vocês. O Bran tem o Magnusson como principal homem de frente e também o Niklas Castro junto com o Mathiesen. Joga num 4-3-3 e ambos os times jogam com 3 jogadores de frente, né? Então a gente espera aqui um confronto bastante movimentado, mas a superioridade técnica do Lille, do campeonato francês em relação ao campeonato norueguês é muito grande. O Lille tem um desempenho em casa também bastante sólido, recentemente só perdendo um dos últimos 10 e em jogos de Liga dos Campeões perdeu só pro Borussia, num confronto onde foi muito digno também. O Bran, como eu falei, chega numa sequência forte, na própria Liga Europa conseguiu na classificação vencer os adversários fora, mas aqui é Lille ao vivo, pessoal, para poder vencer esse confronto. Qualquer coisa a partir de 1,70 aqui pode pegar, tá? No terceiro jogo a gente tem aqui o Aston Villa recebendo a equipe do Bolonha. Aston Villa que não começou muito bem a sua campanha na Premier League, ele vem ainda sem vitórias na competição, inclusive, tendo empatado com o Sunderland no último final de semana. Pelo menos desencantou e conseguiu fazer gol na Premier League, né? Já que ele não conseguiu fazer nas últimas
últimas 4 partidas. Então o time chega aqui para esse jogo numa expectativa de vencer e de engrenar um bom desempenho que ele espera que seja replicado na Premier League, onde o time começou muito mal. O Bolonha, por sua vez, chega aqui com mais uma participação em competição europeia. É a segunda vez seguida, pela primeira vez desde a virada do século que o time consegue fazer isso, e os comandados aí do Vincenzo, eles não conseguiram ainda, né, engrenar um bom ritmo na Série A, tendo perdido aqui 2 das 4 partidas que disputaram. O Bolonha é um time que tradicionalmente é muito forte em casa, mas fora de casa ainda não conseguiu corresponder e também não conseguiu fazer gols. O Bolonha tem um histórico ruim diante de times ingleses, né? O time não conseguiu vencer nenhum dos 3 jogos que disputou, e o Aston Villa é um time que vem com um técnico que é especialista na Liga Europa, conseguindo fazer finais aí repetidas vezes, que é o Unai Emery. Nos últimos 6 jogos em casa na temporada passada em competição europeia, venceu 5 e empatou 1, 4 jogos desses sem sofrer gols, então a vitória do Aston Villa aqui é o mais indicado neste confronto, tá? Quero destacar o Matt Cash, que vem sendo aí um jogador relevante nesse ataque da equipe do Aston Villa, que ele marcou um gol aí, tendo participação ofensiva interessante nessa equipe que não tá contando mais com alguns jogadores relevantes, mas ainda tem aqui, ó, o Rodgers, Buendia e o próprio Oli Watkins comandando o ataque, tá? O lateral tem apoiado bastante e ajudado a equipe do Aston Villa. No jogo seguinte a gente tem aqui o Trash recebendo a equipe do Lyon, e esse é um confronto parelho de duas equipes que têm estilos diferentes, né? Enquanto os times holandeses se caracterizam por ser times com características e o DNA bastante ofensivo, criação, finalizações, as equipes francesas têm mais força física e muita técnica rebuscada dos seus jogadores. O pessoal zoa muito o futebol francês, mas, cara, o futebol francês é um celeiro de craques aí, não à toa Dembélé acabou de ser eleito o principal jogador do mundo, e vários jogadores que são protagonistas hoje são da seleção francesa, para mim a seleção mais forte que a gente tem hoje, tá? Confronto aqui coloca frente a frente 2 bons times. O Trash terminou em 4º lugar na Eredivisie na semana passada, a melhor colocação nos últimos 8 anos, garantindo essa classificação. O Lyon, por sua vez, né, fez um campeonato francês titubeante, ele tá com seu técnico punido por conta de ofensas ao árbitro, mas ele vai poder participar deste confronto. O Lyon também tem alguns jogadores aqui muito interessantes e conhecidos, né, tem o Fofana, tem o Karabekh, que é um jogo muito interessante, e tem na frente o Satriano, jogador aqui que tem muito poder de finalização, tá? O Lyon venceu os últimos 5 jogos sem sofrer gols, as vitórias dele vieram aqui bem sólidas. Do lado do Trash, a gente tem aqui que nenhum dos últimos jogos do Trash teve um jogo com ambas as equipes marcando gols, e 5 das últimas 6 derrotas do Trash foram de apenas um gol de diferença. Lyon saiu na frente em todos os jogos que disputou nessa temporada, e sendo um time mais forte, mesmo fora de casa, eu vou pegar aqui o empate anula do Lyon, tá? Acho que a diferença de futebol aqui é gritante, e eu tenho muita resistência com esses times holandeses. Seguindo em frente, a gente tem aqui o Ferencváros recebendo a equipe do Vitória Pilsen, e aqui não tem muito o que enrolar não, é aquele jogo característico de gols, pela característica das equipes e pela forma de ambos, né? 7ª temporada consecutiva do Ferencváros na Liga Europa, e eles esperam ter uma experiência melhor aí, já que eles foram um dos times que não foram muito bem na temporada passada, né? O time chega invicto aqui nas últimas 4 partidas e foi eliminado pelo Karabakh na última fase de classificação para a Liga dos Campeões. Curioso, né, esse resultado aqui de 15-0 do time, que eleva muito as margens de gols, mas o nível de enfrentamento, né, bastante abaixo. O Vitória Pilsen foi um time que fez uma campanha muito interessante na temporada passada, chegou até as 8ª de final, foi eliminado pela Lazio, que foi muito grande na sua proposta de jogo e na inteligência das partidas que disputou. É um time que é protagonista também no seu país, e acho que ele foi vice-campeão, né, da Liga Tcheca na temporada passada, e vem de uma derrota, inclusive, diante do Sparta Praga no último final de semana também. O futebol tcheco é um futebol bastante técnico, rebuscado, que finaliza fora da área, que tem jogadores de qualidade, e o Ferencváros é um time que também tem capacidade de produzir. O time está invicto aí nos últimos 7 jogos anteriores de competição europeia, o que é um ponto positivo. No histórico de confrontos também entre eles, cada um dos times venceu em casa, o Ferencváros por 1 e o Pilsen por 3, mas o Ferencváros não vence 3 jogos competitivos em casa há bastante tempo, né? E sofreu pelo menos 2 gols em cada um deles, tá? O confronto aqui para mim, como eu falei, é um confronto parelho, com chances de gols de ambos os times. O mais de 1.5 aqui é o que eu acho mais indicado para esse jogo, e a minha recomendação que eu vou tentar buscar nessa partida.
Salzburg e Porto, pessoal, coloca frente a frente aqui dois times que vivem momentos diferentes. O Salzburg, que vinha numa campanha muito positiva ano após ano, nessa temporada, né, não tá conseguindo repetir, foi saco de pancada na temporada passada também, e agora quer retomar, né, como a gente se diz, o seu protagonismo com um estilo bastante ofensivo de praxe do que são os times da Red Bull. Agora, o time, ele perdeu muitas peças e não repôs com a mesma qualidade, e aí é óbvio que você fica muito mais refém, mas tem jogadores lá como o Bidstrup, o Diabaté, o Baidô na frente, Vertonghen, então é um time que pode sim incomodar no lado ofensivo, mas os resultados recentes aqui realmente não são muito bons. E vai pegar uma equipe que vem simplesmente voando, que é o Porto, que venceu as 6 partidas de campeonato português que disputou até o momento, com um desempenho muito legal e com alguns jogadores voando no lado ofensivo aqui da equipe. Destaque no Porto aqui o Aguioa, que já marcou 4 gols nas últimas 5 partidas, então um jogador de 21 anos aí, jovem, um talento e um provável marcador desta rodada. A gente também tem aqui o Pepe jogando muito bem, Aguioa e o Sans, além do Varela, no meio-campo. Então é um Porto que, mais do que vencer, está convencendo porque passou muitos jogos sem sofrer gols. Uma defesa muito forte, com o Kivior, com o Bednarek e o goleiro Costa. O Porto é favorito para mim mesmo fora de casa. O Salzburg já não é a mesma força do que foi em tempos anteriores. Então eu vou pegar aqui o menos 0,25 do Porto, tá? Se empatar, metade da aposta é reembolsada, mas vamos com o Porto aqui nesse jogo. Seguindo em frente, a gente tem o Stuttgart contra a equipe do Celta. O Stuttgart que vem fazendo um campeonato alemão também de altos e baixos, mas a gente tem que ver a força das equipes que pegou. Pegou o Bayern, que é um bom time, tomou de 2. Pegou o Freiburg, que também é um bom time, conseguiu vencer São Paulo e o Gladbach e as vitórias em casa. É daqueles times que joga muito bem dentro de seus domínios e que tem um pouco de dificuldade fora, mas sempre fazendo jogos bastante movimentados, né? O Stuttgart tem bons jogadores de frente. O principal homem de frente é o Demirovic, né? O artilheiro da equipe, o jogador homem-gol do time, que tem aí estatísticas bem relevantes e que foi o artilheiro da equipe na temporada passada. Do outro lado a gente tem o Celta de Vigo, que eu não sei como é que tá aqui nessa Liga Europa, fez um campeonato espanhol muito titubeante na temporada passada, mas acabou terminando em 7º. É um time espanhol, então tem qualidade de passe, qualidade de criação, alguns jogadores interessantes, como o próprio Iago Aspas, um dos principais homens de frente, tem também o Duran, mas é um time aqui que em competições europeias não tem um histórico muito positivo e que vem aqui sem conseguir vencer 6 dos últimos 10 jogos. Tá? O Stuttgart marcou mais de 3 gols em 4 das últimas 6 vitórias, 8 dos últimos 10 jogos do Stuttgart tiveram ambas marcam, e todos os últimos jogos do Celta aí tiveram 2 gols, ambas marcam, que 1-1, placar exato aqui nos últimos 5 jogos, muito curioso isso, tá? O Celta, como eu falei, tem um desempenho fraco fora de casa, o Stuttgart é um time muito mais sólido e eu vou recomendar aqui o menos 0,25 do Stuttgart. Se você tiver muito confiante, pode ser até a vitória simples, tá? E para poder finalizar, joguinho clássico também para gols do Young Boys contra o Panathinaikos, todos os jogos do Young Boys recentes aqui com as redes balançando, o time já é aquele padrão de gol pelo estilo da equipe, por fato de tomar muitos gols e que o time simplesmente não sabe jogar de outro jeito, né? O Young Boys chega aqui para esse confronto depois de ter passado aqui pela equipe do Bratislava de forma bastante tranquila, né? Mas acabou caindo aqui na Copa o Aral no último confronto, no seu último jogo profissional. O Panathinaikos, né, o adversário grego, também vive um momento titubeante, apesar das 2 derrotas só, ele tem aqui uma sequência de 6 empates, alguns, né, para poder avançar e chegar a essa fase de classificação na competição, e agora espera que o desempenho melhore. O Panathinaikos, que não tem grandes jogadores assim conhecidos, né? Em 6 dos últimos 7 jogos do Young Boys em casa houve mais de 2,5 gols. 5 das últimas 7 partidas também do Young Boys terminaram com ambos os times marcando gols, e 8 dos 9 gols sofridos pelo Panathinaikos aconteceram no segundo tempo. Então a gente pode esperar para poder pegar o mais de 1,5 gols no ao vivo aqui, porque é um confronto que pode começar um pouquinho preso, mas que eventualmente vai acabar saindo. Mais de 1,5 aqui está muito bem embasado, até pelas características dos times e pela média de gols também, que é bastante alta. Então mais de 1,5 vem firme aqui, tá? Indo para a Libertadores, pessoal, a gente tem aqui o São Paulo recebendo a LDU. São Paulo que perdeu um jogo na ida lá de 2-0, mas a sensação que ficou é de que o São Paulo merecia algo melhor, né? E aí esse 2-0 chega aqui para o time reverter, e é uma situação complicada porque o LDU é um time chato, catimbeiro e que sabe jogar essa competição, então eu não espero facilidade para o São Paulo não. O time vem de derrota para o Santos no Clássico, mas foi um jogo onde o São Paulo poupou bastante, então eu particularmente não tenho muita preocupação em relação a isso. A força do São Paulo é muito grande, alguns dos seus principais jogadores vão estar disponíveis para o jogo de hoje,
hoje e fazem o São Paulo ser o favorito aqui para poder vencer a equipe da LDU. O mercado de finalização e escanteios no primeiro tempo ele está completamente esmagado, muito esmagado mesmo, mas o São Paulo tem força para poder pressionar e para poder reverter. A LDU vem de derrota aqui no seu campeonato nacional para a Católica, mas está totalmente focada aqui em avançar na Libertadores, tá? O confronto, como eu falei, é um confronto aberto. O São Paulo tem condições de passar, mas a LDU também tem condições de incomodar, até porque o São Paulo vai estar colocando o resultado dele em risco a todo momento, já que ele precisa não só de um gol, ele precisa de dois. Mas eventualmente o São Paulo aqui, na minha visão, pela força do seu time, vai acabar vencendo essa partida, tá? Assim como foi vários outros times que receberam o LDU aqui recentemente na Libertadores conseguiram vencer, dentre eles o próprio Botafogo. O Botafogo pecou muito porque venceu, fez um gol e depois tirou o pé. Tinha que ter feito mais. E o Flamengo também conseguiu já vencer a LDU nessa temporada. Então eu espero uma vitória do São Paulo aqui, vou tentar buscar ao vivo e qualquer coisa acima de 1,65. Tem promoção na Superbet já pagando caso o São Paulo vença, com limite, abrir um gol, né? Abrir um gol já paga a aposta, então essa aposta é muito interessante. Tem Super Odd também disponível de 10 para o São Paulo marcar um gol diante da LDU. Então vamos aproveitar todas essas promoções hoje e que o São Paulo não decepcione diante da equipe equatoriana. E para poder finalizar, pessoal, o grande jogo da rodada aqui é o jogo do Estudiantes contra o Flamengo. Estudiantes que ficou vivo com aquele golzinho no final, expulsão do Flamengo, né? O Flamengo vacilou aqui, poderia ter matado, começou atropelando, fez 2 gols em 10 minutos, depois tirou o pé e agora chega com uma eliminação em aberto. E a gente viu o Palmeiras quase se complicando ontem, mas o Flamengo tem uma força totalmente capaz de vencer até mesmo o confronto de volta. O Estudiantes tem um time que é guerreiro, tá? Mas é um time que não vem com grandes resultados assim no campeonato argentino. Mas como eu falei, o time vira a chave quando é Libertadores, os jogadores entregam o coração na chuteira e o time na campanha de Libertadores conseguiu fazer jogos bem interessantes, principalmente dentro de casa, né? Se a gente filtrar aqui os jogos do Estudiantes em casa nessa competição, a gente vai ver o time vencendo o próprio Botafogo em casa, o Carabobo por 2-0 e o empate com o Cerro Porteño, onde ele tinha vencido a volta e administrou. No início da temporada o time teve um tropeço diante da Universidade de Chile também. Então, cara, o Estudiantes ele é bem inferior ao Flamengo, tá? É muito difícil o Flamengo não vencer esse jogo aqui, mesmo fora de casa, tá? O Flamengo vem de um 2-0 aqui diante do Internacional, é muito imponente, as cotações estão até altas demais para o Flamengo na minha visão, muito por conta pelo fato de não precisar vencer. Mas defendido aqui em caso de empate, pessoal, eu vou no empate no do Flamengo, eu acho que a gente tá muito bem defendido aqui, o Flamengo tem condição de vencer, é muito mais time e tirar aí mais um argentino avançando. A provável final deve ser Flamengo e Palmeiras, tá? Então, com as cotações altas aqui para o Flamengo como estão, eu vou no empate no do Mengão e esse é o meu último palpite para hoje. Beleza, pessoal? Para poder finalizar, bilhetinho na tela aí para vocês, com aquela big odd que a gente está tentando buscar e espero que hoje seja o dia, tá? Mais dicas, principalmente no mercado de finalizações, estão lá no meu grupo gratuito e o link está no primeiro comentário fixado, beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, um forte abraço e boas bets nesta quinta-feira.